Bom dia, meu nome é Marcos Duarte, sou A2, do Hospital Antônio Prudente, orientador do Dr. Pablo Picasso. O artigo aqui é um artigo de revisão, uma meta-análise a respeito das imagens na predição da mutação isocitrato desidrogenase em pacientes com glioma. Os objetivos é avaliar as características de imagem do glioma com mutação do isocitrato desidrogenase e avaliar o desempenho da ressonância na predição dessa mutação em pacientes com glioma. Na introdução ao artigo, né? Na classificação da OMS de 2016, gliomas grau 2, 3 e 4 eles são divididos em mutantes isocitrato desidrogenase e isocitrato desidrogenase do tipo selvagem. A maioria da mutação ela ocorre em gliomas de grau 2 e 3 e também em glioblastoma secundário. A imunohistoquímica e a análise da sequência genômica são considerados como métodos padrão ouro aí para detectar essas mutações IDH em pacientes com glioma, porém esses métodos aí são invasivos e eles podem levar a um erro de resultado devido à heterogeneidade da amostra intratumoral. Às vezes você pega um pedacinho que não corresponde ao mutante IDH. A ressonância magnética, ela tem servido como importante modalidade aí não invasiva para avaliar esses gliomas. Várias modalidades de ressonância têm sido usadas, incluindo aí a convencional, a imagem ponderada por difusão, DWI, né, a ponderada por perfusão, e a espectroscopia de ressonância magnética. Mas a previsão da imagem da mutação IDH, ela ainda não está avaliada sistematicamente. Sobre o estudo, né, é uma revisão, como eu falei, uma revisão sistemática e meta-análise. Os critérios de inclusão para o estudo foram pacientes com glioma grau 2, 3 e 4, que foram confirmados histopatologicamente, de acordo aí com os critérios de classificação da OMS de 2007 e 2016. Imagens de ressonância convencional ou avançada realizadas antes do tratamento do paciente. Padrão de referência baseado em análise de imunohistoquímica para mutação IDH1, GNR 132H, ou uma análise de sequenciamento genético para os genes IDH1 e IDH2, características de imagem de glioma mutante IDH para determinação do desempenho diagnóstico de ressonância para previsão da mutação IDH em pacientes com glioma. Esses foram os critérios de inclusão. Agora, em relação aos critérios de exclusão, eles excluíram relatos de casos envolvendo menos de 10 pacientes, estudos, resumos de conferência, cartas editoriais e revisões. Excluíram também a população de estudo composta por pacientes com recorrência do glioma, estudo enfocando outros tópicos, além do uso da ressonância no diagnóstico do IDH mutante, e estudos com uma população de pacientes parcialmente sobreposta. Em relação à extração de dados e avaliação de qualidade, né? Foi avaliada a característica do estudo, o tipo de estudo que foi feito, a característica demográfica e clínica, né? Assim, a proporção de homens e mulheres, o número de pacientes com mutação, o tamanho da amostra de cada estudo, as características técnicas da ressonância magnética, onde foram realizados vários estudos, a interpretação das imagens de ressonância magnética, se foi interpretado com um ou mais pessoas, e a experiência dessas pessoas que interpretaram essas imagens, e as características propriamente ditas da imagem do glioma mutante e o desempenho diagnóstico da ressonância magnética para a previsão desse glioma. Em relação à síntese e análise de dados. Identificação das características de imagem do glioma mutante e o desempenho diagnóstico da ressonância para a predição dessa mutação foi o resultado primário para a meta-análise. Eles fizeram um teste específico para avaliar a heterogeneidade de resultados e classificaram, é mais técnico, né? Classificaram como um P menor que 0,05 quando tinha presença de heterogeneidade na análise dos resultados.
E essa heterogeneidade, eles classificaram, se ela for de 0 a 40%, ela pode não ser importante, de 30 a 60% ela é moderada, de 50 a 90 ela é importante, e de 75 a 100 ela é considerável. Sobre o estudo, né? Foram analisados aí 28 estudos, num total de 2.146 pacientes. As características dos estudos incluídos. Todos os estudos eles usavam imunohistoquímica ou análise de sequência genômica como padrão de referência. E a imunohistoquímica ela era realizada para a expressão da proteína IDH1 mutada, e a análise da sequência genômica ela foi realizada para as mutações IDH1 ou IDH2. Alguns estudos só analisaram IDH1, alguns estudos IDH1 e IDH2. As características de ressonância dos estudos incluídos foram, como disse, diversos tipos, né? A espectroscopia, DWI, PWI e a convencional. E a ressonância magnética ela era avaliada de 1 a 4 profissionais, e esses profissionais ou eram neuroradiologistas, ou neurocirurgiões, ou neurologistas, com nível de experiência aí que eles colocaram que eles tinham que ter um nível de experiência de 5 a 3 anos. Relacionado aí às características de imagem propriamente do glioma, né? O que foi observado no glioma mutante? O glioma mutante ele era comumente localizado no lobo frontal. Ele era menos provável de ter um realce de contraste do que o tipo selvagem. Ele também mostrou umas bordas bem definidas. Um estudo aí, ele relatou que todos os casos do T2 flare mismatch eles foram positivos para o glioma IDH. No DWI, vários estudos demonstraram que esse glioma mutante mostrou uns valores maiores do coeficiente de difusão aparente médio, ADC, do que o tipo selvagem. Além disso, o valor de anisotrofia fracionada ele foi significantemente menor no glioma mutante do que no tipo selvagem. Já no PWI, vários estudos demonstraram que o glioma mutante ele apresentou um menor valor de volume de sangue cerebral relativo, o RCBV, né, do que o tipo selvagem. Além disso, o glioma mutante ele mostrou um menor fluxo sanguíneo tumoral do que o tipo selvagem. Aqui são imagens de ressonância, né? É uma paciente de 44 anos que teve comprovação histológica do glioma mutante DH. A imagem ponderada em T2, ela mostra justamente essa massa que está bem definida aqui nos dois lobos frontais, no alto sinal. Em B, é um flare que mostra um sinal relativamente hipointenso. Em C, é uma ponderação em T1 e em D com contraste, que mostram justamente que não tem esse realce. E em E, é um DWI, em F, é um correspondente a DC, que revela aí um alto ADC. Relacionado aos resultados, né? 18 artigos originais, eles avaliaram o desempenho diagnóstico dessa ressonância para a predição da mutação. E para todos esses 18 artigos, o resumo de sensibilidade e de especificidade conseguiu uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 87%. A discussão de tudo, né? Finalmente, esse estudo, ele demonstra aí que o glioma mutante, ele apresenta algumas características mais típicas, que é a predominância por lobo frontal, menos realce de contraste, as margens bem definidas, um alto valor de ADC e um baixo valor de volume de sangue cerebral relativo. Além disso, o desempenho diagnóstico da ressonância para previsão, ele classificou como dentro de uma faixa clínica aceitável, embora aí ela é um pouco dependente da técnica da ressonância utilizada.
A heterogeneidade de resultados, ele verificou por causa da análise do tipo de mutação, alguns estudos só IDH1 e outros IDH1 e 2, e também o número de leitores, o número de profissionais que interpretaram a ressonância magnética, ele também está associado à heterogeneidade de resultados. Quando ele foi interpretado por mais de um profissional, ele teve uma acurácia maior. Na análise de subgrupo, a espectroscopia foi que apresentou o melhor resultado, chegando a uma sensibilidade de 96%, mas ele classificou a espectroscopia como ela é tecnicamente desafiadora, que ela requer algumas coisas mais específicas, por exemplo, um software mais dedicado, uma calibração do aparelho mais precisa, e a sensibilidade também do método ela vai ser altamente dependente do volume do tumor. Quanto maior o tumor, mais sensível. Nos estudos, só 8 dos 28 estudos usaram o DWI e o PWI, e esses estudos eles não forneceram os dados individuais do paciente. Então, metodologicamente, foi impossível ele obter o valor de corte quantitativo do DWI e PWI para diferenciar esse glioma. Então, ele classificou como ainda precisam de novos estudos para validar o DWI e o PWI. E, resumidamente, apesar dessa variedade de diferentes técnicas de ressonância, ela tem sim um potencial para prever de forma não invasiva a mutação em DH em pacientes com glioma e necessita apenas só um pouco mais de validação técnica e clínica da espectroscopia, justamente para essa implementação na prática diária. Ela ainda hoje reservada só a alguns casos. Pronto. Obrigado. Muito bom, Marcos. Volta lá no. Volta A aí. imagem? A imagem. Esse aí é um caso que você vê que tem um hipersinal em T2, né? E tem um mismatch T2 flare, né? Tá caindo o sinal aqui, ó, né? Tá caindo o sinal no flare, então esse aqui é o mismatch T2 flare, que fala a favor de ser um IDH, né? Um IDH mutado, né? Astrocitoma IDH mutado. Não tem restrição de fusão, né? E praticamente não tem realce. Acho que isso aqui talvez seja um vaso, né? Passando ali. Mas é muito bom ver esses artigos, né? Para a gente procurar se familiarizar com esse novo papel aí da ressonância, que é tentar descobrir a via genética, né? A via genética desses tumores. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser fazer algum comentário, Carlos, fique à vontade aí. E você vê que todo mês a gente tem um artigo falando sobre isso, né? Mês passado a gente falou sobre o papel da difusão, né, nos astrocitomas pilocíticos e gangliomas, né, para ver a via genética deles. Lembrando que o ADC baixo nos astrocitomas pilocíticos era a favor da mutação PRAF, né, V600E mutado. E esse artigo ele fez uma revisão geral, né. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença. Obrigado aí, Marcos. Parabéns pela apresentação. Obrigado.